E aí, galera, tudo certo com vocês? A nossa aula de hoje é uma revisão zona. Vamos abordar os temas expressão gênica, divisão celular e um pouquinho de genética. Pega o teu caderno e a tua caneta, vem comigo! Vamos começar a nossa aula então falando sobre expressão gênica. Expressão gênica, conhecida como dogma da Bill, nada mais é do que o processo em que DNA, nosso material genético, sintetiza uma molécula de RNA e essa molécula então ela é traduzida em proteína. E essa proteína ela vai ser funcional no nosso organismo. Proteínas são polímeros, moléculas orgânicas bastante complexas, feitas de uma sequência de aminoácidos. Elas podem ter função estrutural, como por exemplo o nosso colágeno, ela pode ter função de defesa, como os anticorpos, ela pode ter função de contração, como as actinas e miosinas, que interagem entre si e são responsáveis pela contração muscular. Elas podem ter função de transporte, como a hemoglobina, podem ter função enzimática, catalisando, acelerando as reações químicas que acontecem em nosso organismo, como é o caso das enzimas. As proteínas, elas são fabricadas nesse processo que a gente chama de expressão gênica. Então, primeiro, vamos lembrar, DNA e RNA são ácidos nucleicos e eles são considerados o nosso material genético. Todo RNA ele é sintetizado a partir do DNA e eles têm diferença entre eles, mas também semelhanças. As semelhanças é que tanto DNA quanto RNA eles são feitos de uma sequência de nucleotídeo. Nucleotídeo é uma molécula também orgânica que ela é composta por um grupo fosfato ligado a uma pentose, ligado a uma base nitrogenada. Agora, diferenças que existem entre eles. O DNA, ele é uma fita dupla hélice, então eu vou encontrar duas sequências de nucleotídeos que estão ligados entre si por pontes de hidrogênio, formando uma espécie de escadinha, uma dupla fita. No formato 3D, ela está retorcida, formando o que a gente conhece como hélice, por isso dupla fita hélice. Já o RNA, ele é uma fita simples. Outras diferenças que existem entre eles é o fato, por exemplo, do DNA ser uma molécula muito mais estável, porque ele possui na sua pentose um oxigênio a menos, enquanto a ribose, que é a pentose que forma o RNA, ela possui C5H10O5, a desoxirribose, que é a pentose que forma o DNA, ela tem um oxigênio a menos, C5H10O4. Além disso, as bases nitrogenadas também mudam um pouquinho. Quais são as bases nitrogenadas? Citosina, guanina, uracila, adenina e timina. No DNA, C liga com G, T liga com A. Agora, no RNA, C continua ligando com G, só que no lugar da timina eu vou ter uma uracila. Então, a adenina se liga com uracila. É importante a gente pensar que o DNA ele tem poder de replicação e ocorre replicação de DNA o tempo todo em nossas células, já que as nossas células elas estão em processo de mitose ou meiose, que é a divisão celular, que é o nosso próximo papo aqui. Então, o que a gente tem que ter em mente sobre esse processo de replicação, que ele é um processo semiconservativo. O que isso significa? Que para cada DNA formado, sempre vai haver uma fita velha, que serviu de molde para fazer uma fita complementar. Esse processo de replicação, ele acontece sempre no sentido 5 linhas para 3 linhas. Como dizia Mafalda, esse é o sentido da vida. 5 linhas para 3 linhas. O que isso significa? Eu tenho aqui uma fita de DNA e aqui eu tenho outra fita de DNA. Cada fita eu vou ter o quê? Uma sequência de nucleotídeos, né? Um fosfato ligado a uma pentose ligado a uma base nitrogenada. A posição 5' é quando esse meu grupo fosfato ele está ligado ao carbono de número 5 da pentose. Agora, a posição 3' é quando ele está ligado ao carbono de número 3. Então eu tenho o seguinte, se desse lado a posição do grupo fosfato está na posição 5, do outro lado ele vai estar na posição 3. Então, se vai acontecer uma replicação aqui, vai acontecer nessa direção, daqui para baixo. E desse lado, professora? De baixo para cima, porque sempre acontece no sentido de 5 linhas para 3 linhas. Se vai ocorrer uma replicação,
eu tenho que perceber o seguinte, DNA está fazendo DNA. Então, quem que vai se ligar com a timina? Adenina. E quem vai se ligar com a adenina? Uma timina. Quem vai ligar com a citosina? Guanina. Com a guanina, uma citosina. Uma coisa também bem interessante da replicação de DNA é que ela acontece com o DNA na íntegra e há aí enzimas atuando nesse processo, como a DNA helicase, DNA polimerase, DNA ligase e a topoisomerase. Aqui nesse desenho eu estou vendo o que tem de mais importante, que é a transcrição. O processo de transcrição é quando o DNA faz RNA. Tá, e é a fita inteira de DNA que vai ser feito RNA? Não, é só um pedacinho desse DNA que a gente chama de gene. Esse pedacinho de DNA, ele vai ser transcrito em RNA, ele vai servir de molde para sintetizar essa molécula chamada de RNA. E essa molécula, então, ela vai carregar os códigos certinhos para a produção, então, de uma proteína. Então, o que a gente percebe? Primeiro, o rompimento de pontes de hidrogênio pela enzima RNA helicase e eu vou ter, então, a junção, formando uma espécie de fita complementar que a gente chama, então, de RNA polimerase. Então, para unir com uma timina, vai trazer uma adenina. Para unir com uma adenina, opa, agora vai trazer uma uracila. Eu vou formando uma fita simples. Essa fita, gente, é chamada de RNA mensageiro e ele vai sair daqui, ele vai sair do núcleo da célula e ele vai migrar lá para o citoplasma. E quando ele encontrar uma organela chamada de ribossomo, é lá nesse ribossomo que vai acontecer então a síntese de proteína, a produção de proteína. E aí o que vai acontecer com esse DNA, professora, que se abriu para formar um RNA? Ele vai se fechar, ele só abriu para realmente transcrever uma molécula de RNA. O que abriu? Um pedacinho dele, e esse pedacinho a gente chama de gene. Beleza, eu tenho aqui o processo então de síntese proteína. Quem participa desse processo? O RNA mensageiro, que foi sintetizado aqui, lá no núcleo, né, a partir de uma molécula de DNA. Eu tenho aqui o RNA transportador, que ele é transportador porque ele transporta aminoácidos, e aminoácidos a gente viu que a junção deles é que vai formar proteína. A gente tem 20 tipos de aminoácidos e eles são classificados em naturais, essenciais e semi-essenciais. Naturais é porque o meu corpo produz os aminoácidos. Os essenciais eu preciso, mas eu não produzo, então eu tenho que buscar na alimentação. E os semi-essenciais são aqueles que eu produzo, mas não na quantidade suficiente. Então, a importância de ter uma alimentação rica e proteica, né, bastante nutritiva, para que a gente possa manter essa produção de proteínas acontecendo. Aonde que começa a produção de proteína? Começa lá na transcrição dentro do núcleo, onde DNA faz RNA. E aonde termina? Termina lá no ribossomo, quando esse RNA, então, ele vai ser traduzido em proteína. O RNA mensageiro, ele traz os códigos e para cada 3 bases nitrogenadas eu tenho o que eu chamo de códon. Para cada códon, há um anticódon que está presente no RNA transportador, que carrega consigo um aminoácido. A junção desses aminoácidos forma, então, uma proteína. Beleza? Gente, em que sentido que acontece isso? Também no sentido de 5 linhas para 3 linhas. Tranquilo? Pessoal, vamos então ao que a gente chama de divisão celular. A divisão celular, ela pode ser de 2 tipos, ou ela é mitose ou ela é meiose. Só que antes da mitose e antes da meiose, a minha célula precisa passar por um preparo. E que preparo é esse? É um preparo que a gente chama de intérfase. Na intérfase, essa célula ela vai sintetizar a proteína, ela vai duplicar o material genético dela, ela vai fazer pontos de checagem para ver se não ocorreu nenhum erro nesses processos bioquímicos, para então dar continuidade ao processo de divisão celular. A divisão celular ela é mitose quando a célula mãe ela dá origem a 2 células filhas iguais a ela. Ela ocorre por meiose quando a célula mãe, ao fim do processo, dá origem a 4 células filhas com a metade do número de cromossomo. Mas antes da meiose acontecer, antes da mitose acontecer, a minha célula precisa se preparar e ela vai entrar no quê? Em intérfase. A intérfase eu vou dividir em fase G1, S e G2.
O que acontece em cada fase? Primeiro vamos analisar partes importantes da minha célula que eu vou ficar aqui falando para você e você precisa entender. Eu tenho aqui a minha célula, membrana plasmática, eu tenho aqui a carioteca ou membrana nuclear. Dentro dessa membrana nuclear eu tenho o meu material genético que está no formato de cromatina aqui, ou seja, ele está associado a proteínas e com um leve grau de condensação, mas ele não está no formato de cromossomo, está no formato de cromatina. Eu tenho aqui o nucleolo e eu tenho aqui uma organela chamada de centríolo, que são os personagens que vão participar aí desse processo chamado de divisão celular. O que acontece na intérfase? Na intérfase, o centríolo que era 1, ele passa a ser 2. Então, eu tenho duplicação do centríolo. Eu tenho, na fase G1, muita síntese de proteína, Na fase S, eu tenho a duplicação do material genético. Lembrando que eu não estou duplicando o número de cromossomos, eu estou duplicando o número de fitas de DNA, porque agora o meu cromossomo ele vai deixar de ser simples e deixar de ter apenas uma cromátide para ser composto e ter duas cromátides irmãs. Cromátides irmãs porque elas são idênticas. Então o que eu tenho que lembrar é que no meu processo de mitose, por exemplo, que ocorre logo depois da intérfase, o meu número de cromossomo é sempre constante. O que aumenta é o número de DNA, que faz com que o meu cromossomo deixe de ser simples para ser composto. Terminando a intérfase, que acontece aqui, muita síntese de proteína, síntese de RNA, duplicação do DNA, bastante gasto de energia, bastante produção de energia também. Eu vou ir para a divisão celular. Vamos supor que a minha célula está fazendo mitose. Tá, ela está fazendo mitose para quê? Para crescer, para o tecido se regenerar. Tem células que têm alto poder de renovação, como as células que formam, por exemplo, a epiderme, que é o tecido de revestimento da nossa pele. Agora, tem células que têm baixíssimo poder de renovação, que são os neurônios, as fibras musculares. Então, a mitose ela vai acontecer em 4 fases. Lembra? Prometa, ana, telefonar. Então, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na prófase, o que vai acontecer? Na prófase, os centríolos eles vão migrar para o polo da célula, então vai ficar um centríolo em cada polo. Desses centríolos vai começar a sair fusos. O material genético que está no formato de cromatina, ele começa a se condensar para então formar o cromossomo. E aqui, nucleolo e carioteca desaparecem. O que vai acontecer na metáfase? Na metáfase é bem legal. Os cromossomos eles estão no seu máximo grau de condensação e todos na placa equatorial. É a melhor visualização de cromossomos que a gente tem em uma célula na fase de metáfase. E eu tenho a Ana. A Ana adora se separar. Toda separação vai acontecer na Ana. Mas a Ana vai separar quem? As cromátides irmãs, tá? Então lembra o seguinte, o meu número de cromossomo é sempre constante, o que duplica lá na fase S é o DNA e o cromossomo, que antes era simples, passa a ser composto e ter duas cromátides irmãs. No momento da anáfase, essas cromátides irmãs elas se separam. Por que elas conseguem se separar? Porque aqui na metáfase, as cromátides irmãs que antes estavam ligadas por um centrômero, cada uma vai ter o seu centrômero, porque tem essa duplicação do centrômero. E aí elas conseguem, por conta do encurtamento dos fusos, elas conseguem ser puxadas para o polo da célula, então ser separadas. Na telófase é a citocinese, é a separação propriamente dita de uma célula. Na meiose eu vou ter formação de gametas e eu vou ter um fator super, hiper, mega importante conhecido como recombinação gênica. A meiose, ela acontece em 2 etapas. A meiose 1 chamada de reducional, a meiose 2 chamada de equacional. Na meiose, uma célula mãe, no final do processo, ela dá origem a 4 células filhas com a metade do número de cromossomos. Gente, na meiose 1 acontece prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. E na meiose 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Coisas importantes que acontecem aqui. A Ana 1
ela não separa as cromátides irmãs, ela separa os cromossomos homólogos. E isso faz com que o número de cromossomos seja reduzido pela metade. Como assim, professora? Você tem que lembrar que todo cromossomo que você tem em cada célula do seu corpo tem um parzinho para ele. Por quê? Porque um cromossomo tu ganhou do pai, outro cromossomo tu ganhou da mãe. E eles formam pares que a gente chama de pares de cromossomos homólogos. Por quê? Porque eles têm os mesmos genes nos mesmos lugares. Na anáfase 1, esses cromossomos homólogos eles vão se separar. E na anáfase 2? Anáfase 2, as cromátides irmãs que vão se separar. Na verdade, toda meiose 2, gente, é idêntica a uma mitose. Os eventos principais acontecem aqui na meiose 1, que é a fase reducional. Outra coisa super importante é que na prófase 1 acontece o que a gente chama de crossing over. E esse crossing over é a quebra das cromátides e a troca desses pedaços entre cromossomos que são homólogos. Isso se chama recombinação gênica ou permuta gênica e isso permite o aumento da variabilidade genética. Lembrando que na prófase 1, o cromossomo está em processo de condensação ainda, ele não é um cromossomo, né? O DNA está se condensando para se transformar em um cromossomo. Então ele passa por várias fases, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, e a fase que você precisa mais ter na sua cabecinha de mais importante é no paquíteno, que acontece a quebra das cromátides, e no diplóteno, que acontece o quiasma, né, que é a junção dessas cromátides e a troca desses pedaços. Terminando a divisão celular, a gente vai falar um pouquinho sobre genética. Genética é a ciência que estuda a hereditariedade, as características que são transmitidas de geração para geração. E a gente viu alguns conceitos importantes, como por exemplo, a gente viu que as nossas características são definidas pelo gene. Gene, você já viu, é um pedacinho do nosso DNA que ele vai ser traduzido em proteína. Só que é essa proteína que nos dá as nossas características. Então é importante a gente pensar que gene realmente ele é um pedaço do DNA que traz os códigos necessários para a produção de uma proteína. E que essa proteína, sua expressão, é que nos dá a nossa característica. Então, a gente viu que quando a gente vai fazer uma análise genética, existe o genótipo e o fenótipo. O que é o genótipo? O genótipo é a minha expressão gênica, é eu dizer para vocês o seguinte, olha, para o gene de enrolar a língua, eu sou azão-azinho, ou seja, eu sou heterozigota. Isso é a minha expressão gênica, é o meu genótipo e ele não muda, é ele que eu vou mandar para os meus filhos. Agora, o fenótipo é eu dizer para vocês o seguinte, olha, para o gene de enrolar a língua, eu enrolo a língua. Eu estou falando para você realmente qual é a expressão da minha característica. O fenótipo pode mudar? Pode, porque pode ocorrer a interação ambiental e essa interação ambiental vai fazer com que ocorram algumas modificações, tá? O genótipo não muda nunca, agora o fenótipo sim. O fenótipo, gente, ele é a junção do genótipo com as interações ambientais. Em genética, a gente falou muito o seguinte, um gene ele possui variações e essas variações a gente chama de alelo. Esse alelo ele pode ser dominante, representado por uma letra maiúscula, ou ele pode ser recessivo, representado por uma letra minúscula. Quando eu tenho alelos iguais no mesmo gene, eu tenho um cara que é homozigoto. Agora, se os alelos são diferentes, eu tenho um heterozigoto, ou na linguagem de Mendel, um híbrido. O que é um heterozigoto híbrido? É um cara azão, azinho. Agora, o que é um homozigoto? Se for recessivo, azinho, azinho. Se for dominante, azão, azão. Professor, o que é dominante e recessivo? É o seguinte, toda característica que tem caráter dominante, ela vai se manifestar tanto em homozigose quanto em heterozigose. Por exemplo, o fato de não ter miopia é uma característica dominante. Não ter miopia é dominante. Isso significa o quê? Significa que a pessoa, se for azão-azão, ela não vai ter miopia para essa característica. Se ela for azão-azinho, ela também não vai ter. Por quê? O recessivo, ele só se manifesta em casos de homozigose. Então, para explorar melhor esses conceitos, nós estudamos a primeira lei de Mendel, uma lei proposta aí por um monge austríaco que cultivava ervilhas lá no Jardim do Mosteiro. E aí ele descobriu que na hora da formação dos gametas, os fatores, que são esses alelos que constituem um gene, eles se separam e vai um alelo para cada gameta. Verdade? Verdade.
Vamos supor que eu esteja observando a questão de enrolar a língua. O meu gene, enrolar a língua. Eu sou heterozigota porque eu ganhei um azão do meu pai e um azinho da minha mãe. Quando eu for produzir meus gametas, meus óvulos por meiose, eu vou ter o quê? Óvulos que são azinho, óvulos que são azão. Por quê? Porque os alelos desse gene, que era o gene de enrolar a língua, eles se separaram no momento da formação dos gametas. A primeira lei de Mendel é conhecida como lei da segregação dos fatores ou lei da segregação dos alelos e é também conhecida como monohibridismo porque eu analiso sempre uma característica por vez. Nós vimos também os padrões de dominância. Por exemplo, eu tenho a dominância completa, que é quando basta eu ter um alelo dominante que a característica vai se manifestar, como é o caso aí do albinismo, como é o caso de ser destro-canhoto, de ser míope ou não, de ter polidactilia ou não. Então são características que basta eu ter um alelo dominante que aquela característica vai se manifestar. Isso é dominância completa. Tá, professora, mas não é tudo assim? Não! Lembra do caso da Mirabile jalapa, daquela florzinha que eu cruzo uma branca com uma vermelha e sai uma florzinha rosa? Isso é uma dominância incompleta, uma dominância intermediária. Eu tenho o caso de codominância da raça do boi Shorton, por exemplo, que eu cruzo um boi vermelho com um branco e vem um boi vermelho com manchas brancas ou branco com manchas vermelhas. Então eu tenho um caso aí de codominância e tem os casos, por exemplo, de alelos letais, aquele caso do camundongo, que se ele for homozigoto dominante, o embrião não se desenvolve. E esse caso de alelos letais, ele também pode se manifestar na espécie humana, como a acondroplasia, né, que é o nanismo que ocorre nas espécies humanas. Gente, heredograma é aquela árvore genealógica que a gente consegue perceber as características que ocorrem ao longo das gerações. Ela é importante para análises onde o cruzamento teste não é possível. O que é um cruzamento teste? Eu consigo fazer um cruzamento teste quando eu tenho muitos indivíduos e eu consigo fazer vários cruzamentos para conseguir identificar se aquela característica ela é dominante ou recessiva. Se o indivíduo que está ali é heterozigoto ou homozigoto. Agora imagine, gente, não dá para fazer isso na espécie humana, porque nós não geramos muitos descendentes e o nosso processo reprodutivo é muito lento. Então é feito o quê? Análise de heredograma, que são essas árvores genealógicas, onde a gente tem o quadradinho que representa o homem, o círculo que representa a mulher, e eu tenho, quando é pintado, é que ele tem a característica que está exposta lá no problema, e quando ele não está pintado, ele não tem aquela característica. O que eu tenho que observar? Gente, para matar a charada de um heredograma, você tem que procurar aquele casal que teve um filho diferente. Como assim, professora? Aqui eu representei o casal é afetado pela característica analisada e o filho não. O que isso significa? Que o filho é homozigoto recessivo, gente, e que esse casal com certeza é heterozigoto. É o fato, por exemplo, de um casal que não tem miopia ter um filho que tem miopia. Há um casal que tem pigmentação normal da pele e ele teve um filho albino. Isso pode, professor? Claro que pode, se esse casal for heterozigoto e essa característica do qual o filho veio for recessiva. Tá, e se eu estiver analisando lá, professora, no meu heredograma, e o pai e a mãe, eles não são afetados pela característica, mas o filho é? Sim, porque o pai e a mãe são heterozigoto e a característica afetada, nesse caso, é recessiva e só se expressa em homozigose. Gente, probabilidade é sempre as chances de um evento acontecer. Então eu tenho aqueles eventos que são desejados por mim e eu tenho as possíveis chances de ele acontecer. Vamos supor, eu queria saber qual é a chance do meu próximo bebê nascer uma menina. Ou ele vai ser menino ou ele vai ser menina. Então esses são os eventos possíveis, 2 eventos. E o que eu quero? Qual é a chance de eu ter uma menina? Que é uma possibilidade. É 1 sobre 2. 1 é a possibilidade, é o evento que eu desejo. 2 são as possibilidades possíveis, menino ou menina. Então olha só, eu quero saber qual é a possibilidade de ao jogar um dado cair o número 3. 1/6. Como assim, professora? Poxa, eu quero que saia o número 3, então eu quero um evento. Mas quais são os possíveis eventos que podem acontecer? 6, porque um dado tem 6 lados. E a gente usa em genética a regrinha do ou e do e quando a gente está observando 2 características ao mesmo tempo. Vamos supor que eu esteja pensando assim, qual a probabilidade do meu próximo filho ser um menino ou uma menina?
Então, olha só, ou vai acontecer um ou vai acontecer outro. Ou qual a possibilidade de eu jogar esse dado e sair o número 3 ou sair o número 6? Quando eu tenho a ocorrência de um evento ou de outro evento, eu vou somar os meus resultados. Agora, se eu quero os dois eventos ao mesmo tempo, vamos supor, qual a probabilidade da minha próxima filha não ter miopia e nascer uma menina? Então, eu vou multiplicar os meus resultados. E é claro que quando eu multiplico os resultados, como eu quero que dois eventos aconteçam ao mesmo tempo, a probabilidade ela vai ser sempre menor, ou seja, as chances de acontecer sempre vão diminuir. Ao contrário, quando eu quero que aconteça uma coisa ou outra, a probabilidade ela sempre vai aumentar. Gente, a segunda lei de Mendel é quando eu analiso duas ou três características ao mesmo tempo, só que essas características elas precisam estar presentes em genes localizados em cromossomos diferentes. Então eu estou observando o formato da orelha, que está lá num parzinho de cromossomo homólogo, e eu estou observando a cor do olho, que está em outro cromossomo homólogo. Então são dois genes localizados em cromossomos diferentes. Beleza? Como que eu vou fazer isso, professora? Eu posso analisar independente cada um e usar a regrinha de probabilidade e multiplicar o resultado, ou ainda eu posso simplesmente encontrar os gametas de cada indivíduo que está sendo cruzado, fazer aquele quadro de Pinet e observar quais são os genótipos e quais são os fenótipos possíveis desse cruzamento. Gente, todo problema de genético você precisa ler o problema, tirar os dados, ou seja, saber qual característica é dominante e qual característica é recessiva, encontrar o genótipo do casal que está sendo cruzado, depois fazer o cálculo para então chegar nas suas conclusões. Vamos exercitar? Vamos começar pela primeira lei de Mendel. Um casal tem 5 filhos. 2 deles sofrem de um distúrbio genético raro que tem aparecido esporadicamente nessa família. Quais são os genótipos desses genitores? Vamos resolver. Então, pessoal, aqui a gente tem o seguinte. Um casal teve 5 filhos. 1, 2, 3, 4, 5. Ele não define se é menino ou menina. Então, vamos colocar aqui, vamos supor que ele tenha tido 2 meninos e 3 meninas. E diz que 2 desses filhos, nasceram com um distúrbio que esporadicamente surge nessa família. Quando eu tenho uma condição de pais que deram origem a filhos que têm uma característica diferente deles, com certeza eles são heterozigoto. E com certeza essa característica aqui que estamos analisando é uma característica de caráter recessivo. Então, pessoal, como a gente pode perceber, o genótipo do casal, nesse caso, só pode ser heterozigoto. A gente tem essa condição que, esporadicamente, essa característica surge naquela família, o que nos leva a crer que essa é uma característica autossômica recessiva. A gente passa a ter certeza disso quando o casal não tem o distúrbio, mas o filho tem. Então, a gente tem aquela condição de que o casal é diferente do filho. Então, esse casal só pode ser heterozigoto. Vamos para a questão de número 2. Vamos falar então de um caso de dominância intermediária ou dominância incompleta. Nesse caso, gente, é quando eu não tenho uma dominância de apenas um alelo. Ou seja, os dois vão se manifestar gerando um terceiro fenótipo. É o caso, por exemplo, da Mirabile jalapa, que a gente cruza uma flor branca com uma flor vermelha e a gente tem um heterozigoto que tem coloração rosa. Ou seja, nem branco e nem vermelho. Tem um terceiro fenótipo. Então, vamos observar essa questão da URGS. Em rabanetes, um único par de alelos de gene controla a forma da raiz. 3 formas são observadas: oval, redonda e longa. Cruzamentos entre esses 3 tipos apresentam os seguintes resultados. Quando a gente faz cruzamento com redondo e oval, tem-se oval e redondo. Redondo com longo, apenas oval. Oval e longo, oval e longo. Redondo com redondo, apenas redondo. Longo com longo, eu tenho apenas longo. Qual a proporção de progenie esperada do cruzamento de oval com oval? Gente, tá na cara que esse oval aqui, eles são heterozigoto e tem essa condição intermediária representando aí uma dominância incompleta, uma dominância intermediária. Por quê?
Porque quando a gente tem o cruzamento de um redondo com um longo, 100% da progênie da F1 nasce oval. Ou seja, 100% nasce heterozigoto. Então, vamos fazer esse cruzamento. Na questão de dominância intermediária, a gente tem que em rabanetes, um único par de alelos define o tipo de raiz. E essa raiz, ela pode ser oval, ela pode ser redonda, e ela pode ser longa. O problema traz para vocês possíveis cruzamentos e geração da F1. E um cruzamento que a gente tem que tomar nota é o seguinte: quando eu cruzo uma redonda com uma longa, só tem origem de oval. O que isso significa? Como eu não tenho dominância aqui, eu tenho essa sendo Lzão, Lzão, e eu tenho essa sendo Rzão, Rzão. Do cruzamento dessas duas, eu gero uma F1 totalmente heterozigota, ou seja, o heterozigoto ele condiciona essa característica oval. Então, quais são as proporções genotípicas que surgem do cruzamento de uma oval com outra oval? Ou seja, 2 heterozigoto. Vamos lá? Quadro de Pinet. RL versus RL. Eu vou ter o quê? Redonda. Aqui eu vou ter oval. Aqui eu vou ter RL oval. E aqui eu vou ter longa. Qual é a minha proporção? 1 para 2 para 1. Uma longa. 2 oval. E uma lisa. Desse cruzamento, a gente percebe que há uma proporção de 1 para 2 para 1, sendo que 1 redondo para 2 descendentes ovais e 1 descendente longo. Então agora vamos desenvolver a nossa capacidade de interpretar um heredograma, conseguindo perceber nele as leis de Mendel. O heredograma abaixo mostra uma família, onde encontramos indivíduos não afetados, quadrados e círculos brancos, e afetados por uma anomalia, quadrados e círculos pretos. Segundo a primeira e a segunda lei de Mendel, a análise deste heredograma nos permite concluir que... Vamos resolver. Olha só, gente, esse heredograma eu tenho aqui um casal, cuja mulher aqui é afetada. Eles tiveram 2 filhos, uma mulher e um homem, e nenhum foi afetado pela característica que estamos analisando. Essa mulher casou com um homem normal e juntos eles tiveram 4 filhos. Um homem afetado, uma mulher afetada, um homem normal e um outro homem afetado. Então, olha só, esse casal teve 4 filhos, dos 4, 3 vieram afetados. Eu tenho então, esse homem teve um casamento consanguíneo com uma mulher. Esse homem aqui casou com uma mulher e juntos tiveram 4 filhos. Um homem normal, uma mulher afetada, um homem normal e essa mulher aqui que está casada com esse homem. Opa, vamos tirar isso aqui daqui. E esses 2 aqui tiveram um filho homem e esse filho não é afetado pela doença. Gente, sempre que a gente vai analisar um heredograma, como eu sempre digo para vocês, procura o casal que teve filhos com condição diferente. Então, com certeza esse casal é o quê? Ele é heterozigoto. E com certeza essa característica aqui, ela é recessiva. Então, se eu sei que essa característica é recessiva, todo mundo que está pintado é azinho, azinho. Esse casal aqui, ó, também não tem a condição genética analisada, mas tiveram uma filha com a condição genética. Então, eles também são
heterozigoto. A gente consegue perceber que os indivíduos do casal da geração 2, 1 e 2, eles são heterozigotos. Por que eles são heterozigotos? Porque eles geraram filhos com características diferentes da deles, que com certeza essa característica ela é autossômica recessiva. Vamos então falar sobre a segunda lei de Mendel. Em sementes de ervilha, os alelos Vzão e Rzão condicionam respectivamente coloração amarela e textura lisa, enquanto que os alelos Vzinho e Rzinho condicionam respectivamente a coloração verde e a textura rugosa. Tais alelos são autossômicos e segregam de forma independente. Para a obtenção de plantas em F1 que produzam sementes com fenótipos amarelos lisos, amarelos rugosos, verdes lisos e verdes rugosos em igual proporção, é necessário cruzar parentais cujos genótipos são. Vamos resolver. Gente, nessa questão de Mendel, diz o seguinte, que ervilhas que são amarelas, elas têm que possuir pelo menos um alelo dominante. Ervilhas que são lisas têm que possuir também, pelo menos, um alelo dominante. Isso significa que as verdes, elas têm que ser homozigota recessiva. E as rugosas, elas também têm que ser homozigoto recessiva. A pergunta é, o problema, na verdade, ele diz que esse problema aqui é um caso de segregação independente. O que isso significa? Significa que esses dois genes analisados, o gene V da coloração, ele está num cromossomo, enquanto que o gene R da textura, ele está em outro par de cromossomo homólogo. Então, eles se segregam independente um do outro, porque esses dois genes, eles não estão em linkage, eles não estão ligados. Então, vamos lá. O problema diz o seguinte, a F1, eu quero saber qual é a probabilidade de eu ter uma F1 que eu tenha ervilhas amarelas e lisas, ervilhas amarelas e rugosas, ervilhas verdes e lisas e ervilhas que são verdes e rugosas na mesma proporção. Que genótipos são esses? Gente, para eu ter dois genótipos que se cruzem e dê os 4 fenótipos na mesma proporção, eu tenho que ter pelo menos um alelo dominante de cada gene. No caso, pode ser Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho versus Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho, ou eu posso cruzar um heterozigoto, duplo heterozigoto, com um duplo homozigoto recessivo. Essas duas situações vai me gerar o mesmo resultado, só que o problema ele não traz essa opção aqui, ele só traz essa opção aqui. Mas vamos fazer o cruzamento, conforme a lei de Mendel. Primeiro achar os gametas. Esse indivíduo aqui, ele gera que tipo de gameta? Ele gera o gameta Vzão, Rzinho, e ele gera o gameta Vzinho, Rzinho. Então, ele só gera 2 tipos de gameta. Esse indivíduo aqui, ele gera Vzinho, Rzão, e ele gera Vzinho, Rzinho. Vamos cruzar esse com esse, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Opa, já tenho ervilha amarela e lisa. Esse com esse, Vzinho, opa, Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Opa, eu já tenho então uma ervilha amarela e rugosa. Esse com esse, Vzinho, Vzinho, verde e lisa. Já tenho esse aqui. Agora, esse com esse, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Já tenho verde e rugosa. Tudo na mesma proporção, 25% de cada.
Então, a gente pôde observar que para ter aquele resultado, os parentais precisam ter os seguintes genótipos: Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho, versus Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho, correspondente à alternativa de letra E. Gente, eu espero que essa aula tenha ajudado vocês a compreender um pouquinho mais sobre genética. Agora vamos resolver o nosso simuladão para ver a quantas anda o teu conhecimento sobre genética. Um beijo no coração e até a nossa próxima aula!